verdade, não mudou, né? Não mudou. A gente faz uma anamnese e o começo é sempre, talvez o começo da nossa cabeça, porque a gente até citou anteriormente que a gente pega os casos muito complicados, seja, será que isso é só um atópico mesmo? Talvez é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Então, o primeiro caminho talvez seja excluir as outras coisas. A partir dali, não, poxa, é só um cão com perfil de fato alérgico. Mas o quanto que esse cachorro, e aí eu não vou nem entrar em nomes, mas o quanto que inflama essa pele é responsabilidade do alimento. Então, para a gente saber disso, não tem outro jeito, não tem um teste, prick, pet, não tem essa função de estabelecer o diagnóstico. Muitas vezes eles são vendidos de forma errada. O diagnóstico é por eliminação, né? Não tem, os testes mudou, alérgicos também, acho que isso aí é totalmente a praia da Rita. Então, é outra coisa que a gente vê o tempo inteiro na internet. Olha esse teste alérgico. Aí a pessoa vai lá e divulga o teste alérgico. O cachorro tem alergia à cenoura. Não é isso que o teste está dizendo. A interpretação está errada, a forma de venda desse teste está errada, o momento de utilização do teste está errado também. Exatamente. O teste, por exemplo, quando você fala de alergênios ambientais, quando você está falando de dermatite atópica, o teste você tem que olhar o positivo. Independente do teste, você olha o positivo. Ambientais. Para você escolher uma imunoterapia. Se você, na minha cabeça, você faz o teste, é porque você vai fazer imunoterapia. Isso. E o momento de fazer o teste é depois que você já passou pela dieta. Tá, então vamos supor. Então vocês começam com controle de parasitas. Sim. Aí vocês passam para dieta. Sim. Sempre. Só. Tá. Junto do controle parasitário, você controla aquilo que o animal tem. Mas mesmo infecção bacteriana. Não, tudo bem. Aí você vai fazer um tratamento tópico, uso de corticoide ou não, certo? Isso. E aí você inicia a dieta de eliminação. Ele voltou, tá melhor, mas ele coça muito. Então não justificou o único controle parasitário aí que é o você momento viveu. do teste? Aí você fez a dieta. Não. Depois da dieta. Mas qual que é a contaminação? Existe um teste sendo vendido para dizer ao que o animal tem alergia quando se fala em alimentos. Então você tem o teste de antígenos ambientais, poeira, o que tem na poeira, tem um monte de coisa na poeira, e o teste para alimento. Só que o teste da poeira, você olha o positivo. O teste do alimento, você tem que olhar o negativo. Porque ele tem um alto valor preditivo negativo. Quer dizer, é negativo. Ele tem grande chance de estar certo no negativo. E aí a pessoa Como quando assim? a gente Explica fala, um pouquinho aqui pra gente. Vamos pegar 3 proteínas. Vamos lá. Frango, carne vermelha e peixe. Deu negativo para o frango, positivo para a carne vermelha, positivo para o peixe. O que eu sei desse teste? Que o cachorro tem grande chance de não ser alérgico ao frango, porque o frango deu negativo. Ah, tá. O negativo, ele não é alérgico. Não necessariamente. Não necessariamente. A chance é maior. Tá. Agora, o positivo você tem que jogar fora, porque tem uma concordância ruim, tem um baixo valor preditivo positivo. Ah, entendi. Então Só que o veterinário, quando ela fala às pessoas, ela não tá falando do cachorro. O veterinário pega o teste que ele fez e fala, olha, descobri que o cachorro tem alergia à carne. A carne e peixe. E não. Só que o positivo, a palavra positivo, domina o cérebro do dono do cachorro. E ele entra no seu consultório e fala, meu cachorro é alérgico à batata. Aí você fala, mano, não é. Deus Pai Todo-Poderoso. E agora, como é que eu vou convencer as pessoas? Aí você explica tudo isso que eu expliquei. Ela volta no retorno e fala, mas a batata que... Nossa, eu não dou mais batata. Não imaginava que um cachorro pudesse ser alérgico à batata? Aí você fala... Sei lá, dá um curto-circuito no cérebro. Não é? E aí, assim, a Rita que dá aula na nossa pós-graduação, né? Que a gente tem uma pós-graduação. Posso falar da pós-graduação? Pode, vou deixar você fazer seu jabá. Vou fazer o jabazinho. A gente tem uma pós-graduação na Equalis, né? E a Rita que coordena toda essa parte da alergia, e é espetacular. E assim, além de ela ser uma pessoa que se interessa muito pelo assunto e estuda, ela também convive com os grandes caras da alergologia humana. E quando eu levei minha filha no Dr. Fábio, ele fez os testes depois que ele já sabia, e eu falo para ele, vai fazer imunoterapia? Ele falou, então, mas quantas crises tua filha tem? Não, acho que não é o momento. Ele fez prick mais sorológico e comparou os dois, e ainda mesmo assim teve coisa que ele olhou e falou, isso aqui não dá para interpretar muito bem, com o teste na mão. Então ele olhava a criança, ele olhou o histórico da criança, pegou o teste, mesclou tudo. Minha filha teve otite de repetição, então ela já tinha feito dieta de restrição a derivados de leite. Então, assim, tem todo um histórico para ele chegar lá.
E você vê que ele olha o teste e mesmo com alguns resultados em mãos, ele fala, mas ela faz isso? Não, então isso aqui não é importante. E a gente vê que na veterinária o teste passa a ser o destino do animal. O único diagnóstico. Exatamente. Eles usam, porque assim, e também, e aí passando aí, puxando aí para alergia alimentar, essa história que o Ronaldo falou, você tem que olhar o negativo, não o positivo. E existe uma grande confusão na medicina, porque a alergia alimentar na medicina para humanos é um pouco diferente do que a gente vê na nossa rotina. A clínica, a exacerbação. A clínica, a exacerbação. Ela tem mais uma resposta. Na medicina, as pessoas têm mais uma alergia que aí já é mediada. Eles fazem mais um tipo de resposta imediata. Você vê? Há pouco tempo agora atrás, surgiu na mídia a história de uma menina que alérgica a leite, que foi em algum lugar, não sei se vocês viram, estava, não sei, em algum lugar, ela tomou alguma coisa que tinha leite, ela teve um choque anafilático e ela morreu. Isso não é o perfil de alergia que a gente tem na maioria dos casos dos nossos pacientes. Se você tem um histórico desse tipo, a Tatiana foi lá, comeu camarão, deu 2 segundos, você empipocou, primeiro, a clínica é muito forte. Aí você vai fazer o teste, e aí se ele for positivo, porque você está mexendo com IgE, eu relacionei, ok, é positivo mesmo. Por quê? Porque a clínica, a alergia, o mecanismo é diferente. O nosso não é assim. A gente não olha o positivo para alergia alimentar. E mesmo quando eu falo em dermatite atópica, a gente só vai fazer o teste depois que eu fiz a triagem clínica, que eu vou fazer com o maior intuito, que é a imunoterapia, eu vou olhar o positivo, mas assim, porque você também tem falso positivo em qualquer teste que você faça. Sorológico, intradérmico, prick teste. E aí é o que o Ronaldo falou. Você não olha o teste, você não trata o teste, você trata o indivíduo. O teste é só um auxílio para você. Isso tem que ficar muito claro. A clínica, essa exclusão clínica que é o mais importante. E aí, na realidade, o objetivo de fazer o teste é o que o Ronaldo falou, é fazer imunoterapia. Porque senão não faz sentido. Para que você vai fazer o teste se você não consegue? Imagina que você fez o teste e deu ácaro da poeira doméstica positivo. Eu sei lá, porque testa vários ácaros, mas deu, sei lá, 2 ácaros positivos. Foi a única coisa que deu positivo. No teste desse paciente, como é que você exclui isso da vida desse cachorro? Se ele vive numa casa. Então, se você não faz o teste com esse objetivo de fazer a imunoterapia, que é uma das coisas da multimodalidade, também outra coisa vendida errada, não faz milagre. Você vê por diferentes regiões do Brasil que eu falo, tem 85% de sucesso com imunoterapia. Aí quando a gente vai para congresso fora do país, os caras têm 55% a 60% de êxito. Êxito significa menos remédio. Exatamente. Êxito significa menos intervenções. Êxito não significa meu animal está curado, nunca mais ele vai precisar de tratamento, a dermatite atópica está curada. Mas é uma doença tão desafiadora que justifica fazer o uso da imunoterapia. E o que a imunoterapia faz, fazendo suas analogias na minha cabeça, é colocar o sistema imune na escola. Essa eu aprendi com a Romeica também, eu falo isso também. Com os alérgenos. Boa. Não é para exagerar na resposta. Você tá... Não é para inflamar quando você encontrar com esse ácaro. Seja muito educado. E uma coisa que você perguntou, Tati, assim, como que a gente lida? Eu tenho certeza que elas fazem igual. Às vezes você vê que veio de muito bom veterinário e o cara não tá fazendo certo. Como é que ele gastou uma grana e ele vai ter que o resto da vida gastar? Né? É muito frustrante. Mas, às vezes, a gente vê que também tá mal feito. Porque tem um prick para alimento, tem um negócio todo. Aí eu chego pro cara e falo, você já passou por gente muito boa. Só que eu quero te fazer uma proposta. E essa proposta que eu faço, a literatura é consonante em fazer isso. Quando você está com um caso refratário, na cabeça do dono, mesmo que ele esteja fazendo errado, ele está fazendo tudo certo. Você fala, começa de novo. Então eu falo para ele, eu vou te fazer de conta que você nunca foi em veterinário. Quando eu chegar no tratamento, você vai me falar tudo que você tem em casa, eu vou aproveitar o teu shampoo, o teu otológico, mas o diagnóstico eu vou começar do zero. Então controle parasitário. Se tá direitinho, dieta. Eu já fiz. O senhor já fez assim, assim, assado? E quando o cara tá a fim de resolver, muitos falam, desse jeito que o senhor tá falando, eu nunca fiz. Então nós vamos ter que fazer de novo, porque a literatura diz, ele já fez 1, 2, 3 intervenções para controlar o prurido num cão que tem dermatite atópica, esse cão se apresenta refratário, muitas vezes até com corticoide, esse cara pode estar com o diagnóstico errado. Então pensa lá no Lynx acarus, pensa na escabiose, faz de novo a dieta
e começa do zero. E a maioria deles que tá te procurando na figura de um especialista, ele tá disposto a fazer o que você tá falando. Mas ele precisa encontrar um sentido naquilo. E muitas vezes o cara fala, assim nunca ninguém tinha me explicado.